Bem-vindos à Casa Ipiranga. Esse daqui foi um projeto bastante desafiador, que era uma casa antiga. E a gente, na verdade, já é o segundo projeto que a gente faz para essa família. Eles moravam num apartamento, que foi também projeto do escritório, obra do escritório, só que agora eles vieram para uma casa. Então, quando eles vieram para casa, aí a Carol, o Francesco, o Dante e o Léo, que é o cachorro, eles trouxeram várias necessidades e coisas que eles não se identificavam nessa casa, né? Então a casa era um grande cubo branco, não tinha cor, não tinha personalidade que fazia um link com eles no dia a dia. Por exemplo, a sala era toda com um piso laminado, e aí eles têm o Léo, que é o cachorro, então o laminado é meio complicado com o cachorro, se o cachorro faz xixi ali, fica raspando, né, a patinha, faz barulho. Então a gente fez uma adaptação grande nessa casa, não só na parte de decoração, mas toda a parte de infraestrutura, né? A gente mexeu na parte de elétrica, colocou ar-condicionado, sistema de fotovoltaica, então foi uma reforma grande que a gente fez nessa casa antiga, não só na parte arquitetônica, mas na parte de decoração também. A gente mudou tudo, né? Os revestimentos, cores, e adaptou realmente. Agora, hoje, eles se identificam, né, como um lar. Então a gente fez esse link com a família que realmente vai morar aqui agora. Léo, quietinho. Léo, não é hora de brincar. Léo, vai pra lá, vai que você tá causando. Ai, que babado. Pode, em qualquer lugar aqui embaixo. Tá bom. Tudo bem? Tudo bem. Aqui a gente começou desde a garagem, então a gente fez exatamente essa curva aqui do piso da garagem com a modulação do porcelanato que eles compraram. Então, por exemplo, aqui, ó, a curva começa exatamente no início e no fim do porcelanato que eles compraram para esse ambiente. E vindo para cá a gente criou esses dois platôs, que cria, né, algo mais imponente aqui para a entrada, e a peça principal, que é uma das que eu mais gosto, que é essa porta. A porta original não era assim, essa daqui foi uma porta que foi instalada aqui durante a obra. Ela tem todos esses detalhes, essas molduras aqui, que cria um pouco um estilo mais retrô, que é algo que a gente trouxe para vários elementos da casa. Toda a caixilharia, janelas, então tem um estilinho mais retrô. E essa cor a gente usou para pintar em vários ambientes da casa, e agora eu vou mostrar para vocês. Essa é a porta, que é um detalhe super importante do projeto, que tem as molduras, e a cor que a gente usou aqui a gente trouxe para todas as paredes. E aí esse detalhe de moldura, lógico que não é a mesma moldura, que a gente tem uma moldura mais orgânica, né, que a gente fez linhas retas, mas a gente quis replicar esses detalhes de formas diferentes. Então aqui a gente tem essas molduras na parede, que ela faz uma curva que entra para a sala de televisão. E essa moldura foi algo simples que a gente fez na obra. A gente conseguiu fazer com placa de gesso. A gente tinha uma parede de alvenaria, a gente tirou tiras de placa de gesso e a gente conseguiu executar essas molduras aqui, e depois a gente acabou pintando tudo por cima. E aqui logo na entrada a gente tem esse espaço, esse hall, né, de entrada, que tem um banquinho, que é justamente para conseguir tirar o calçado, colocar aqui dentro dessa sapateira que fica aqui embaixo, que ela inclusive ela é vazada, ela tem essa telinha, justamente para não ficar, se guardar calçado aqui dentro, ficar fechado, né, o ambiente. Então ela tem essa telinha aqui para respirar. E aí usou esse couro, que esse couro a gente leva ele de novo para a cozinha. Então é um detalhe que a gente usou de novo quando a gente fez o projeto ali da cozinha. E aqui tem uns ganchos, né, para a gente pendurar a bolsa, pendurar o casaco, um espelho. E aqui um espaço também para quando quiser colocar um guarda-chuva. E aí a gente caminha aqui por esse hall. E aí aqui a gente tem a sala de jantar e a sala de estar. Um detalhe super importante desse projeto, que a gente vai ver, tem vários elementos curvos no projeto inteiro, né? Então a gente tem elementos curvos na cozinha, a bancada da cozinha. Aqui a gente fez essa curva.
Ali, logo ali na entrada, aquele banco, ele também faz essa curva. Então a gente evitou ter cantos vivos, até porque primeiro que eles têm criança, né, aqui dentro de casa, então você imagina um canto vivo aqui, o quanto que poderia atrapalhar e talvez a gente bater a perna aqui nesse canto. E outro, que ele deixa mais sutil e mais suave também, porque essa parede é uma parede estrutural. A gente até cogitou na época, talvez diminuir um pouco ela, para minimizar essa passagem, né? Mas é uma parede estrutural, tanto é que a gente vê aqui, ó, dá para observar que a gente tem as vigas aqui no teto. E essa viga descarrega exatamente aqui onde que tem essa parede. Então a gente não tinha, na verdade eu tenho um pilar aqui, né? E a gente não tinha como diminuir isso. Então essa parede a gente precisava preservar ela aqui no projeto. Então desde o início foi algo que a gente quebrou a cabeça. E esse móvel, ele entra aqui com uma profundidade aqui até aqui, daqui até aqui, só que quando ele faz a curva ele diminui, justamente para ele não atrapalhar essa circulação, que é algo que eu estou comentando aqui. Então ficou uma circulação boa, mas não atrapalha, né? Então a gente tem essa curvinha aqui, então a gente consegue fazer essa passagem aqui sem atrapalhar e ficou um espaço bom para a gente conseguir locar também a mesa de jantar. Aqui embaixo da escada, antes tinha um buraco, ela era vazada, e a gente criou essa portinha aqui, que é onde guarda os brinquedos do Dante. Então ficou um espaço aqui para guardar brinquedo, para organizar, para não ficar tudo espalhado na sala. E do outro lado, tem um espacinho aqui para café e a caminha do Léo, que é o cachorro, que ele fica ali embaixo. Então a gente conseguiu até aproveitar o espaço embaixo da escada, que geralmente é um espaço que fica perdido, né? E a gente conseguiu otimizar criando um armário aqui. Vou mostrar aqui para vocês tudo que a gente pensou para essa sala de jantar. Essa parede, ela já era de tijolinho, só que a gente tinha um reboco aqui em cima. Então o que a gente fez? A gente primeiro fez um teste para ver como que queria estar a situação aqui do tijolinho. Na verdade a gente nem sabia se tinha o tijolinho, né? Poderia ser um bloco, poderia ser outro sistema construtivo, mas quando a gente tirou o reboco a gente viu que tinha um tijolinho. Aí a gente conseguiu descascar, tirar todo o reboco e aí a gente aplicou uma tinta por cima, né? Então tanto essa parede aqui da sala de jantar como da sala de TV, a gente descascou ela inteira. Em alguns pontos não estava legal, porque ou a pessoa talvez que tenha construído a casa ou que morava aqui antes, ela rasgou para passar uma infraestrutura, um conduíte. Então a gente recompôs como se fosse um tijolinho mesmo, a gente fez em gesso. A gente imitou como se fosse um tijolinho para dar essa impressão aqui dessa parede, vamos dizer assim, toda certinha, né? E lógico que isso foi um detalhe ou outro, tá? Acho que foram, sei lá, 5 peças, 6 peças. O resto são os tijolinhos que já tinham aqui na parede. Mas esse foi um detalhe que fica bem marcante aqui no projeto. Aí a gente coloca essa iluminação aqui nas paredes de tijolinho, que cria uma iluminação bem aconchegante aqui quando está usando a mesa de jantar. E por falar em iluminação, aqui na mesa de jantar entra essa iluminação natural aqui de fora também. A gente fez essa porta de vidro. Toda a caixilharia da casa, a original ela era branca, então ela foi removida e a gente substituiu por esse caixilho preto e fazendo esses quadrantes. Então todas as janelas e portas a gente fez esses quadriculados para remeter um pouco esse estilo mais retrô, que era algo que a gente queria trazer aqui para a identidade da casa. E aí, por exemplo, se eu quiser um blackout aqui na sala de jantar, a gente fez esse painel, essa porta, na verdade, laqueada, que a gente consegue puxar aqui, e ela é da mesma cor do painel que a gente tem aqui do lado. Então, quando a gente fecha aqui, fica praticamente uma coisa só, tudo mimetizado. Então, eu tenho essa porta desse lado e tenho do outro. Então, quando a gente fecha as duas, a impressão que tem é que é uma grande marcenaria aqui no fundo. Ó, ela tem exatamente o mesmo acabamento e olha a diferença que dá quando a gente abre e fecha, né? A quantidade de luz que acaba entrando para esse ambiente. E a gente consegue recolher ela aqui atrás da marcenaria da estante.
Essa porta é a porta igualzinha que eu tenho do outro lado, que quando a gente abre as duas, elas têm o mesmo acabamento aqui da laca, uma laca fosca que a gente colocou aqui na estante. Então, olhando de frente, né, com as duas portas fechadas, dá a impressão que é um grande painel, né, uma grande marcenaria com essa estante aqui no meio. E essa estante, novamente, a gente tem aqui, ó, o canto arredondado, que a gente tem ali na entrada, tem na cozinha. A gente tem aqui, por exemplo, na mesa de jantar, o canto arredondado, então é um elemento que se repete muito aqui no projeto. E essa estante, ela é super importante, porque assim, ela fica aqui no meio da sala de estar, de TV, de jantar, e é onde que eles colocam elementos com um apego afetivo, né? Então aqueles objetos de viagem, aquele porta-retrato, aquele livro que a gente está lendo ali no dia a dia. Então, ela tem um papel super importante, porque ela tem um storytelling aqui da família que mora aqui na casa. E aí, cada nicho, ele conta aqui né, um pedacinho da história, e a gente quis trazer com cores diferentes. Então, por exemplo, aqui a gente tem um padrão amadeirado, aqui, novamente, a gente traz o cinza, que é o cinza que a gente tem aqui nas portas. E aqui, quando a gente atravessa o padrão amadeirado, a gente colocou um detalhe de cinza aqui no meio, justamente para marcar, tá? Então isso daqui foi proposital. Mas ele dá uma quebrada, para não ficar tudo amadeirado ou tudo cinza. Então ele ficou com um jogo, uma volumetria aqui de amadeirado com cinza, que cria algo bem interessante, assim, não fica cansativo. E cada nicho desse, a gente tem um perfil de LED aqui dentro, que esse perfil de LED a gente consegue acender e criar uma iluminação, né, em cada nicho. Então, cada nicho desse a gente tem um perfil de LED embutido. Essa escada, ela já tinha na casa, né? A casa era uma casa antiga, e a gente tentou aproveitar vários elementos, que também a gente não quis fazer algo radical, vamos, por exemplo, colocar tudo abaixo, não faz sentido. Então, o que a gente conseguiu aproveitar? A gente conseguiu aproveitar os patamares aqui da escada. Aqui não tinham os espelhos, eles eram vazados. Isso era algo que eles ficaram um pouco preocupados com o Dante, com o Léo, que poderia encaixar o pé aqui. Então a gente fez o espelho aqui em estrutura metálica. E esse corrimão a gente desenhou lá pelo escritório. Então esse desenho aqui do corrimão a gente desenhou e passou para a serralheria. E ele combina com toda a parte de serralheria que a gente tem aqui na casa. Então, todas as portas, janelas, né, que a gente tem, aqueles quadrantes, né, pintados de preto, só que aqui a gente tem ele no curvo, que também combina com a marcenaria. Então, cada coisa, cada elemento aqui desse projeto, ele tem uma conexão. Então, aqui a gente trouxe a cor combinando com a caixilharia, mas aí a gente não quis fazer algo reto, a gente quis fazer o curvo que está combinando com a marcenaria. Mas deu uma personalidade aqui, e esse corrimão ele vai até lá em cima e faz a curva aqui, que a gente tem um corredor que dá acesso para os quartos. Essa daqui é a sala de TV. Esse móvel, eles tinham lá no outro apartamento, então a gente trouxe para cá. Ele combinava com o estilo, né, da serralheria que a gente tinha no projeto. Então aqui a gente fez uma cristaleira. E aqui a iluminação, a gente replicou o que a gente tinha ali na sala de jantar, a gente replicou aqui para a sala de TV. Com essas cúpulas, né, que ela dá um detalhe super delicado aqui, e ela cria uma iluminação bem cênica. Para essa parede de tijolinho. E aqui a gente tentou aproveitar o máximo possível, porque como eu havia comentado, aqui a gente tem uma parede estrutural. Então a gente não tinha como mexer nela, né? Então essa distância aqui, a gente não tinha muita flexibilidade. Então a gente trouxe um sofá bem confortável, né? Tentou colocar a televisão o máximo possível aqui encostada na parede. O móvel do rack, geralmente a gente faz ele um pouco mais profundo, mas nesse caso iria atrapalhar, porque a gente ia perder esse espaço para brincar aqui com o Dante, brincar com o Léo, então eles gostam de ficar aqui no tapete. Então a gente ia perder esse espaço, então a gente acabou optando por diminuir esse móvel. Aqui nesse canto,
a gente conseguiu criar uma poltrona. A poltrona eu acho um elemento super importante de a gente ter numa sala de estádio de TV, porque quando fica só um sofá, eu acho muito desconfortável, até quando você vai receber uma visita, porque fica uma pessoa, uma do lado da outra, assim, e aí você fica, você fica virando aqui o pescoço, não acha uma posição, e na poltrona você consegue, às vezes, sentar de frente ou de lado, fica mais confortável para você receber alguém, servir, ficar algo mais dinâmico. Esse é um painel que a gente criou no projeto, que ele fica atrás do sofá, e ele tem toda a conectividade, então a gente tem ponto de USB, ponto de tomada não só desse lado, como do outro lado ali do sofá. Se quiser ligar um celular, uma caixinha de som, alguma coisa, então esse painel a gente tem toda essa conexão, né, que fica aqui atrás do sofá. E aqui, esse cantinho, a gente consegue colocar um vaso, um banquinho, que esse banquinho, vamos dizer assim, é multiuso, porque dá para usar como mesinha de apoio, às vezes está comendo alguma coisa aqui, assistindo televisão. Eu, particularmente, uso muito esse tipo de solução nos projetos, inclusive eu tenho um em casa que acho que é a peça que eu mais uso lá em casa quando eu estou no sofá, porque às vezes eu ligo o notebook, quero ver alguma coisa, ou estou comendo algo, querendo assistir televisão, ou tomando uma taça de vinho, então ele é muito funcional, né? Eu posso deslocar ele para onde que eu quiser. E aqui a gente colocou um cesto com umas mantas, então acabou preenchendo bem esse espaço, né? Então a gente conseguiu preencher bem todo o ambiente aqui da sala de televisão, né? Era uma preocupação nossa isso daqui ficar muito incômodo, muito próximo, mas não ficou. A gente conseguiu fazer uma boa distribuição aqui de layout. E aqui de novo a gente repete o mesmo detalhe que a gente tem lá no hall de entrada, aquelas molduras que a gente fez com placa de gesso. E as molduras elas foram subdivididas exatamente com o tamanho da parede, né? Então essa distância é a mesma dessa, que é a mesma dessa e dessa. Então a gente pegou o tamanho da parede e modulou com placas de gesso e depois a gente pintou por cima. Então essa é uma solução também simples, que dá um efeito visual muito legal. Porque se a gente for analisar, é simples porque são filetes de placa de gesso e depois você pinta por cima. Então é uma solução até mais barata do que fazer um painel, por exemplo, de marcenaria, que você acabaria gastando, teria um investimento maior e tem uma questão visual muito legal, porque ela cria um elemento, não fica aquela parede chapada, cansativa, então ela cria um volume na parede super interessante e traz uma personalidade ao projeto. Essa porta faz a conexão aqui com a sala e a cozinha, que a gente consegue fechar. E aqui a gente fez uma grande alteração durante a obra. Esse banheiro, ele era um pouco mais recuado e mesmo assim a gente acabou demolindo a alvenaria dele e avançou com todo esse volume aqui para frente. Por quê? Porque daí eu consegui criar toda essa parte de adega, então a gente desenhou essa serralheria e aqui eles conseguem guardar as garrafas. A gente conseguiu ampliar o lavabo, que a porta dele veio bem mais para cá. Na verdade, antes não era um lavabo, aqui era um banheiro, que não tinha muito sentido você ter um box entre a cozinha, um banheiro, né, com boxes entre a cozinha e a sala. Ele tinha uma função de lavabo, só que com um box, que quase ninguém iria usar. E aí a gente aproveitou e ganhou essa parede aqui, na verdade, a parede de alvenaria, ela para mais ou menos aqui alinhado com essa coifa, tá? Aqui na cozinha. Daqui para cá é um painel de madeira, que é justamente esse avanço que a gente fez. E aí eu consegui criar aqui uma despensa para eles organizarem os alimentos, os mantimentos, né? Então a gente acabou ganhando um armário aqui de despensa e aqui a porta para o lavabo. E aqui agora a gente tem o lavabo, aqui a gente consegue observar bem, ó, esse volume aqui de caixa é exatamente a despensa que ela acabou, vamos dizer assim, mordendo esse espaço, né? Acabou invadindo esse espaço. E aqui do outro lado a gente tem um espaço que é exatamente a profundidade da adega. Então aqui fica um mini hallzinho de entrada que acompanha praticamente a profundidade da porta. E aqui a gente conseguiu fazer a distribuição do lavabo.
E o lavabo a gente tem alguns elementos marcantes, né? Então a gente tem esse revestimento Terralma, que é o revestimento da Portobello Shop, é um revestimento que eu gosto bastante de usar ele. E por várias características. Primeiro, eu acho ele super bonito. Ele tem essa opção de a gente colocar esse filete. E aí quando a gente coloca esse filete, a gente cria uma paginação que fica algo personalizado para cada projeto. Então, o que vocês estão vendo aqui foi algo que a gente criou aqui com esses clientes, que ficou algo totalmente personalizado. Então, por exemplo, quando eu crio aqui o filete, o que acontece? Eu acabo deslocando a próxima peça. Se eu coloco um outro filete aqui, ok, aí a gente consegue alinhar o rejunte de novo. Se eu não coloco, tá vendo que cria esse descaso aqui na paginação, né? Que daí eu vou andando aqui com a paginação, mas isso é algo proposital, então isso que eu acho legal, né? Porque a gente cria uma volumetria, não só na paginação, que ela não fica retilínea, né? Ela não fica alinhada de cima a baixo, e também a gente cria esses volumes que eles saem para fora, que eles têm exatamente a mesma coloração, esse tom terroso, que tem do revestimento Terralma. Então aqui a gente tem uma identidade muito forte, esse revestimento ele tem uma presença muito marcante aqui por causa da cor dele, então a gente usou ele como pano de fundo. E aí todos os detalhes de metais do banheiro a gente trouxe nesse tom dourado. Então aqui a gente tem a luminária no tom dourado, com o vidro também remete um pouco a essa tonalidade do dourado. Aqui a torneira também dourada. Aqui a gente tem esse detalhezinho para colocar o sabonete também, esse adorno, né, para a gente organizar. Aqui tem um vasinho, tudo, então ele tem esses filetes dourados. O porta-papel higiênico é dourado. Então os registros aqui, ó, da parede também são dourados. Então aqui é o único lugar, vamos dizer assim, da residência que a gente não trouxe o elemento metálico em preto, tirando a janela, por óbvio, né? Porque senão você olha da fachada, você imagina todas as janelas pretas e essa dourada ia ficar muito esquisito. Então, por óbvio, essa janela continua preta, mas todos os elementos metálicos eles vieram num tom dourado. E aqui também a gente trouxe uma bancada um pouco diferente, porque até então o que a gente estava utilizando de bancada, a gente usou lá na área gourmet, aqui na cozinha, foi a lâmina sinterizada por conta da praticidade. Aqui a gente já vem com uma pedra natural, um travertino, que é super rústico, né? Então ele tem esses marcos aqui desses relevos, né? Que eles entram um pouquinho para dentro, aí criam essas frestas, que remete um pouco a isso daqui, esse jogo, né? Só que ele tem um tom clarinho de areia, que era justamente para marcar, que gerar esse contraste aqui com esse revestimento do fundo. E o resto, aí a gente quis que ficasse algo, um pano de fundo mais neutro, né? Então a gente usou o porcelanato cinza e a gente subiu esse porcelanato cinza para as paredes. Então ficou tudo um pano de fundo mais neutro num cinza. Então a gente quis chamar atenção para essas paredes aqui, e essas daqui ficaram mais neutras. Saindo aqui do lavabo, a gente chega na cozinha. A cozinha, a gente trouxe o mesmo piso lá da sala, o piso amadeirado, que seria até algo difícil, né, você usar um piso de madeira na cozinha, porque a madeira não combina muito com a água, né? Teve um cliente lá do escritório que ele fez muita questão, e aí ele entendeu todos os cuidados que ele teria até, e a gente usou um piso de madeira. Mas aqui é uma solução bacana assim, para aquelas pessoas que têm essa paixão de ter a madeira, algo mais aconchegante, e que é a praticidade de um piso frio. Então aqui a gente conseguiu trazer o mesmo porcelanato que vem lá da sala, ele invade aqui a cozinha. E essa cozinha é um dos ambientes que eu mais gosto desse projeto, que ela ficou uma cozinha super aconchegante, acolhedora, ela ficou totalmente diferente do que a gente tinha aqui. A gente acabou removendo os revestimentos que tinham aqui da cozinha anterior, né, a bancada também.
que não condizia muito com a rotina da família, né, que ia morar aqui, a Carol, o Francesco e o Dante. Eles precisavam de mais espaços, eles tinham outras necessidades que eles me passaram, eles queriam a mesa, eles queriam um espaço maior para a geladeira, então a gente acabou reformulando toda essa cozinha. Aqui também a gente trocou a parte de caixilharia, a gente tirou o caixilho branco e a gente desenhou essa janela nova, que tem o quadriculado do retrô, e aí a gente instalou essa janela nova aqui no lugar. Aí a gente veio com esse revestimento que eu gosto bastante, que é o Guache da Porto Belo Shop, que ele tem essa questão de, vamos dizer assim, um revestimento artesanal, né? Que ele tem essa questão da cerâmica, essa ondulação que eu acho super bonito. E fica prático, né? Porque todas as paredes aqui onde podem espirrar coisas, né? Se está cozinhando, a gente tem o guache aqui no fundo. Aqui onde que a gente tem a pia, tá lavando a louça, que tem revestimento. Eu geralmente aconselho essas paredes onde que a gente tem, vamos dizer assim, a área de trabalho da cozinha, elas serem revestidas pela praticidade. Já as outras, como essa daqui, por exemplo, que é o corredor, aí a gente pode trabalhar com a pintura. Não que aqui não possa ter a pintura, pode ter a pintura. Aí a gente faz um frontão e aí se espirrar alguma coisa na pintura, você tem que passar um paninho úmido, mas a limpeza em cima de um revestimento é muito mais prático. E aqui tem um detalhe que eu gosto muito de fazer, praticamente todos os projetos lá do escritório. Quando a gente faz o revestimento da parede, eu não instalo o frontão. A gente vem com o revestimento até o final, até a bancada. Geralmente, ou eu faço o revestimento e o pessoal da marmoraria vem e instala certinho, porque aqui é exatamente onde começa o revestimento, não tem corte nenhum. Ou a gente faz o processo ao contrário. A marmoraria vem, instala a pedra e a gente começa a paginação do revestimento certinho aqui em cima da bancada. Esse é um detalhe, ele acaba gerando a mesma proteção que a gente tem aqui do frontão, porque eu tenho uma superfície aqui que é resistente à umidade. A questão é a gente saber fazer a calafetação correta para não infiltrar água aqui para baixo dentro da marcenaria, e fica um design mais clean, né? A gente não tem aquela peça do frontão que invade aqui. Eu particularmente gosto muito mais dessa solução do que a gente ter um frontão, até por conta de ter essa questão de ser algo mais clean, mais limpo. É a percepção que eu tenho de quando a gente executa esse tipo de solução nos projetos. Quase todos os nossos projetos a gente faz muito isso. Aqui na curva a gente tem novamente esse arredondado, né, que a gente fez aqui na bancada. Depois fez o arredondado na marcenaria, que é algo que eu estou falando, né, que tem nesse projeto desde lá da sala, do hall de entrada. E aqui por quê? Que aqui é exatamente um canto que a gente às vezes está passando com pressa, com uma bandeja. Então isso daqui, além de ter uma questão estética, né, está se usando muito novamente elementos curvos, orgânicos. Tem uma questão muito forte funcional aqui, né, porque a gente está falando de uma casa que tem criança, cachorro, e mesmo que não tivesse criança e cachorro, a gente ia ter uma quina de 90 graus aqui, que alguém poderia se machucar bem aqui na linha da cintura. Então a curva aqui, ela não é só estética, ela tem a questão estética que está muito presente em tudo, mas ela tem uma questão funcional. E aí a gente replica, né? Aqui a gente tem um banco, a gente replica a curva aqui novamente, olha o detalhe curva aqui novamente. Esse banco é um banco que a gente desenhou para esse projeto personalizado. Ele tem o couro, exatamente o couro que a gente tem ali no hall de entrada para você sentar onde que tira o sapato. Que o couro na cozinha é algo muito prático, né? Você derrubou um molho, um suco aqui, você consegue passar um pano. Se fosse algum tecido, talvez poderia permear e manchar esse tecido. Então a gente tem que pensar também na questão de praticidade junto com a questão estética. E aqui ó, a curva que eu comentei, até na base do móvel, esse é um cuidado que a gente tem bastante lá no escritório, quando a gente desenha essa marcenaria personalizada, de ela não ir até o piso, principalmente em áreas molhadas como a cozinha ou áreas molháveis, né? Aqui, por exemplo, se for lavar a cozinha, a água não vai ter acesso à marcenaria, porque a gente tem uma base aqui que foi revestida com uma pedra e ainda a gente fez a curva aqui para acompanhar o móvel. Do outro lado aqui a gente também tem a mesma situação, então todos os móveis aqui da cozinha a gente criou essa base de alvenaria
com um revestimento em pedra. Justamente se quiser jogar uma água, lavar a cozinha, a gente consegue. E esse móvel aqui da cozinha, ele foge um pouco do convencional, né? Que geralmente o que eu mais vejo de usual é aquela mesinha retangular, um banco, cadeiras. Aqui a gente realmente quis fugir um pouco do usual. Essa mesa já era mais do que suficiente para o dia a dia aqui da família. É uma mesa redonda, então a fluidez aqui em volta dessa mesa é muito melhor no dia a dia para você passar ali, não bater num canto, né? Então consegue sentar aqui, consegue sentar do outro lado. E tem os banquinhos que também combinam. Também, ó, o banco tem um formato curvo e até o pezinho do banco tem um formato curvo. Então tudo está numa sinergia, né? Então a palhinha aqui, a gente usou palhinha e elementos vazados no mobiliário lá da sala, lá do hall de entrada. Então tudo está se conversando, né? Tudo tem uma sinergia. A iluminação, ela vem no acabamento preto novamente, igual a gente usou lá na sala. Aqui a gente tem um perfil, ó, que ele faz esse zigue-zague. Então a gente percebe também que a iluminação foi exatamente planejada para esse ambiente, porque ela começa aqui, ó, do corredor alinhada e ela faz exatamente a curva aqui, ó, que a gente tem do balcão e ela vira novamente para o balcão, né? E aí toda a iluminação, um acabamento preto, combinando com os metais, com o caixilho. Então todos esses detalhezinhos de projeto, ó, os puxadores na cor preta. Então são detalhes que a gente vai casando, né? Não é nada aleatório, né? A iluminação lá da sala também está na mesma cor preta, então toda a parte de metal a gente teve esse cuidado. Aí aqui na cozinha eu vou falar um pouco do que eu gosto bastante, né? A gente tem esse tom indo um pouco para o azulado, que ele combina também com a área gourmet, que eu usei azul, não esse mesmo azul, mas é uma outra tonalidade, mas vamos dizer assim, as duas cozinhas, né, porque a área de gourmet ali, a gente querendo ou não tem uma outra cozinha. Elas entram com um pouco dessa tonalidade de azul. Aqui a gente tem a lâmina sinterizada. A lâmina sinterizada é legal porque ela é um material tão resistente e a gente acabou optando de não fazer uma saia. A gente optou em aproveitar o máximo possível de área de marcenaria. A gente só tem a espessura da própria pedra, então fica um desenho clean também, né? Fica uma espessura bem fininha, que não fica aquela saia virando, né? E depois a marcenaria. Então aqui a gente conseguiu aproveitar a área de marcenaria e fica esse desenho mais clean da pedra, por ser a lâmina sinterizada. Aqui em cima a gente tem essa prateleira decorativa, que ela tem um perfil de LED para quando a gente precisar aqui, tá preparando os alimentos, se quiser iluminar mais, a gente consegue acender essa luz. E reparem que essa prateleira, ela foi personalizada certinha, como se ela estivesse atravessando dentro dessa coifa, né? Essa coifa é uma coifa da Frank. Eu particularmente gosto muito dela. Ó, de novo o cantinho arredondado aqui. E ela tem um design bem diferente do convencional que a gente está acostumado a ver no mercado. E até mesmo a cor dela. Geralmente o que a gente vê no mercado são cores ou cromadas ou pretas. Dificilmente a gente vê coifas ou depuradores com pinturas assim. Aqui a gente tem uma pintura um pouco indo para um tom mais pastel. E aí essa prateleira, ela faz até um corte aqui um pouco chanfrado, né? Porque essa coifa ela tem uma inclinação, então a prateleira foi cortada assim, nesse ângulo também. E é como se ela atravessasse aqui dentro dessa coifa e a coifa tivesse encaixada aqui no meio, né? Então esse é um detalhe que eu acho bem legal aqui do projeto. Aqui a gente trabalhou com toda a parte de cocção, então tem o cooktop, o forno embaixo. Aí aqui a gente tem porta-temperos. Aí a gente foi distribuindo aqui os usos de acordo com as funcionalidades, né? Então, por exemplo, espaço para panelas ficar próximo do cooktop, né? Aqui as louças ficarem próximas da pia, porque daí já dá para guardar. Aqui, ó, a gente tem a lixeira embutida, né? Não fica aquele cestinho de lixo no meio da cozinha, né? Aqui põe a lixeira e é até bom, porque além da tampa da lixeira bloquear o cheiro, quando a gente coloca aqui, a gente tem um outro bloqueio do cheiro. Então, além da questão visual, fazendo dessa forma, a gente acaba bloqueando também o cheiro
aqui dentro do ambiente da cozinha. E aqui a gente usou aquela cuba que eu gosto bastante da Farm Sink, que é um estilo mais industrial, que combina também com essa serralheria que a gente usou aqui. Eu gosto muito desse estilo de cuba. Primeiro que a gente tem uma área útil aqui para lavar louça grande, né? Às vezes bem maior do que uma cuba tradicional. Ela sobe um pouquinho aqui, né? Então ela sai um pouquinho para cima da altura do tampo e ela invade um pouco para fora. Então uma área de cuba muito útil. Aqui a gente colocou uma torneira que a gente consegue explorar bem essa cuba, né? Porque não adianta você ter uma torneira pequena e uma cuba desse tamanho aqui que você não consegue chegar com a água em toda a área da cuba. Então, quando a gente especifica a cuba, então essa cuba estilo farm, né? A gente usou uma torneira que fosse condizente ao tipo de cuba que a gente especificou. Aqui a gente tem uma calha úmida. A calha úmida, ela tem um ponto de esgoto ali, então você está lavando a louça, você pode colocar aqui e já escorre para o esgoto. Aqui a cliente acabou optando em ter mais um escorredor, porque quando usa a área gourmet, aí acaba sendo muita gente e aí ela precisa de mais espaço, né? Que a gente colocou a fruteira. Então a cozinha ela ficou muito proveitosa, a gente conseguiu aproveitar cada cantinho dela. E aqui eu vou mostrar para vocês esse outro lado dela, né? Aqui a gente tem uma área grande que deu para aproveitar para colocar taças, pratos, e aí a gente colocou esse vidro canelado, né? Que tem essa transparência, mas a gente não consegue ver com nitidez o que tem lá dentro. Ganhou esse espaço aqui embaixo de armário. Usou novamente a madeira que a gente usa lá na sala, aquele nicho da sala, aquele móvel que a gente tem, aquele móvel laqueado onde tem a marcenaria. Então a gente traz a tonalidade de madeira novamente aqui para a cozinha. Aqui a gente revestiu esse nicho. Ali no cantinho ali a gente fez uma prateleira também usando a madeira. A prateleira de cima ali perto da coifa também usou a madeira. Então alguns elementos a gente voltou com a madeira, né? Então aqui a gente conseguiu aproveitar esse espaço e esse nicho colocou o micro-ondas. E do outro lado a gente também criou um armário grande, né? Então aqui a gente tem bastante espaços de armário e aqui a gente modulou esse nicho exatamente para colocar a geladeira que eles queriam, né? Porque no projeto antigo tinha um espaço para a geladeira era menor e ela ficava perdida. Então aqui a geladeira realmente ela faz parte do contexto do projeto da cozinha. Aqui a gente tem essa conexão da cozinha com a lavanderia. Então a gente desenhou essa porta aqui também, né, toda em serralheria preta. E a lavanderia, a gente fez uma lavanderia muito funcional. Daí a gente colocou o tanque embutido, porque daí a gente consegue criar esse gabinete embaixo. Eu acho que essa grande vantagem de ter o tanque embutido é essa, né? Porque o tanque tradicional você fica com um espaço perdido aqui. Quando a gente embute ele aqui na pedra, aqui aí a gente consegue criar esse armário. A gente fez esse armário superior, a gente desenhou essa bancada aqui aproveitando o máximo aqui do fundo. Aqui a gente tem o aquecedor e o famoso varal elétrico que a gente usa bastante nos projetos, que a gente consegue desenhar ele sob medida, aproveitando o máximo do espaço. Você pode reparar que ele começa praticamente no início da parede e ele para rente aqui exatamente onde estava o aquecedor. Então primeiro foi instalado aqui o aquecedor, que já tinha essas conexões, e depois a gente veio medir esse varal. Então a gente fez ele sob medida e sempre as aletas no sentido oposto, né, à ventilação, nunca em paralelo. Então quando a gente for estender uma roupa aqui, por exemplo, nesse sentido aqui, a roupa, a ventilação e o calor, ele consegue passar por todas as roupas. Se a gente tivesse essas aletas no sentido contrário, quando eu fosse pendurar a primeira roupa aqui, ela ia criar um bloqueio nas roupas que viessem daqui para trás. Então tem um sentido certo para a gente ter a aleta aqui do varal.
E esse varal elétrico é super prático, né? Agora nós estamos na área gourmet da casa. Essa área ela era bem menor, ela vinha até esse final aqui do telhado da telha de barro. E a gente ampliou fazendo essa cobertura de vidro, que essa cobertura é uma cobertura retrátil, a gente consegue abrir ela, fechar, e a gente conseguiu ganhar esse espaço que não tinha esse banco. Então esse banco a gente executou durante a obra, um banco de alvenaria, de fora a fora. A gente revestiu ele com o porcelanato, que é o mesmo porcelanato que a gente usou aqui no piso. Mas aí a gente conseguiu ampliar essa área aqui, porque o espaço da churrasqueira ele vinha somente até aqui, não tinha essa ilha, né? Então ele vinha só até aqui, então a gente conseguiu ampliar esse espaço com essa cobertura de vidro e ao mesmo tempo a gente conseguiu ampliar também esse espaço aqui, ó, porque a antiga edícula vinha somente até aqui, ó, até onde que a gente tem esse pilar de madeira. Então como a gente aumentou essa área de piso, a gente aumentou também a cobertura, e essa cobertura ela é retrátil, então a gente consegue abrir e fechar ela. E um detalhe bem legal desse projeto, que a gente quis trazer um charme, trazer um aconchego aqui para esse ambiente, quis fazer essa demarcação. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer bastante, que é um tapete de ladrilho hidráulico. Então aqui a gente tem lógico que não é um tapete de tecido aqui nessa área externa, né, com comida e tudo mais, então a gente fez um tapete de ladrilho hidráulico. Então a gente tem essa peça retangular que faz todo o perímetro, né, desse tapete, e aí a gente usou essa peça com esse desenho azul, que combina com a marcenaria azul que a gente usou aqui no projeto dessa área gourmet. Agora eu vou falar para vocês sobre essa ilha. É literalmente uma ilha. Eu costumo dizer que quando a gente tem aquela bancada encostada na parede, a gente chama de península, e quando ela é solta, igual tá aqui, ela é uma ilha, então ela está totalmente solta. Então aqui a gente tem duas alturas, né? A gente tem a altura do balcão aqui de trás, que é 95 centímetros de altura, que é a altura de balcão 90, 95. E aqui a gente tem um desnível de 15 centímetros, que é a altura para uma mesa. Então esse desnível nos proporciona usar as cadeiras aqui. Então foi um pedido deles, né, para a gente não ter que usar banquetas aqui, que no entendimento deles ia ficar um pouco mais desconfortável. Dependendo da banqueta, realmente fica um pouco mais desconfortável do que uma cadeira. Então a gente fez esse rebaixo, aí usou madeira de demolição aqui para fazer essa altura de mesa. Bem-vindos ao quarto do Dante. O quarto do Dante a gente trouxe toda essa marcenaria, né? A gente mexeu em tudo aqui, trouxe esse clima mais infantil. A única coisa que a gente aproveitou realmente, que era da casa original, e a gente entendeu que faria sentido aproveitar, é o assoalho de madeira, que é de madeira natural. Então toda a parte superior aqui da casa a gente preservou o assoalho, mas aqui no quarto a gente desenhou todos os móveis. Inclusive a gente mexeu no banheiro, a entrada do banheiro aqui, que ia atrapalhar um pouco o layout, porque a gente acabou criando aquela cama, então a gente fez uma porta de correr, aí eu vou mostrar para vocês, mas a gente fez uma mexida radical aqui no quarto, né, na parte de infraestrutura. A gente já colocou uma previsão, por exemplo, de ar-condicionado. Isso é super comum, às vezes os clientes falam: Bruno, hoje o ar-condicionado não me incomoda, mas já aproveita a obra, já faz a infra. Se um dia eu decidir fazer o ar-condicionado, já está pronta a infra. Então toda a parte superior aqui da casa, a gente já fez a infra do ar-condicionado, apesar de não ter o ar-condicionado instalado. E aqui, logo que a gente entra no quarto, o primeiro móvel que a gente tem é essa escrivaninha. Essa escrivaninha a gente desenhou ela lá pelo escritório. Ó, novamente aquele cantinho arredondado que a gente tem em vários pontos aqui do projeto, mas o detalhe que eu mais gosto dessa escrivaninha é que ela tem esses encaixes, que é onde que a gente consegue puxar essa marcenaria aqui para frente, ó, e a gente encaixar conforme o Dante foi
crescendo, né? Ela vai acompanhar o crescimento dele, até chegar na estatura normal de uma escrivaninha, né? De uma estatura, uma altura que é 75 centímetros de altura do piso, tá? Então aqui, ó, a gente consegue encaixar nesses frisos. Isso foi acompanhando o crescimento dele. Então aqui é a escrivaninha que hoje ele usa para brincar, mas no futuro vai ser a escrivaninha para ele fazer a lição de casa da escola. Aqui do lado a gente fez esse armário, também um armário que foge um pouco do convencional. Não é aquele armário, uma porta lisa, né? Então a gente fez esses detalhes, vamos dizer, esse almofadado para dentro aqui. E aí o puxador é essa curva de novo, então novamente o detalhe curvo presente aqui no projeto. E a gente usou a mesma madeira que a gente usou lá na sala, que usou na cozinha. Então a gente usou a mesma tonalidade de madeira, que é a mesma madeira que tem aqui na escrivaninha, tá? Só que aqui a gente começa a entrar com esse detalhe em verde, que remete à cor de verde que a gente tem lá na sala. Então eu tô fazendo esses links para a gente entender que o projeto ele não é pensado isolado. O quarto do Dante, o quarto da Carol e do Francesco, a sala, não, tudo é pensado de forma que os ambientes se conversem, tenha uma conexão entre os ambientes. Então aqui a gente pensou e usou a mesma tonalidade da sala, ó, os detalhes curvos aqui, ó, que a gente tem, o puxador, né? Então esse puxador aqui, um puxador diferente também que a gente desenhou lá pelo escritório. E aqui ficou o guarda-roupa do Dante, tá? Então a gente conseguiu aproveitar um guarda-roupa piso-teto. E do lado dessas duas peças a gente fez essa prateleira aqui de fora a fora para ele colocar os brinquedos dele. Então essa prateleira começa desde ali da porta e vem até aqui o guarda-roupa. Do outro lado a gente tem a peça que eu mais gosto do quarto dele, que a gente desenhou uma caminha, né, que é onde que ele dorme. Aqui a gente tem uma escada, que aqui ele tem uma área que ele pode brincar. Inclusive, esse espaço aqui de cima, a gente foi desenvolvendo junto com os clientes. Então, por exemplo, quando a gente desenvolveu esse detalhe aqui das cordas, eu lembro que a gente tinha feito ele um pouquinho mais afastado. E aí a gente viu a estatura, né, que o Dante estava. Se eu não me engano, o Dante estava com 3 anos na época, hoje ele está com 4. E aí a gente viu se realmente ele não ia passar. Tanto é que a gente acabou optando em fazer um pouco mais estreito. Então, a gente dimensionou, né, esse tramado aqui, pensando no Dante, né? A gente viu o bracinho, o corpinho, para ser algo seguro, né? E essa é uma solução que eu gosto muito de fazer, que é uma solução, vamos dizer assim, simples e dá um efeito estético muito legal, que é você fazer esse como se fosse, né, um guarda-corpo, tem a função aqui de um guarda-corpo de corda, né? Que a gente tem um quadrante de marcenaria, a gente colocou uns ganchinhos aqui, ó, super simples, esses ganchinhos você compra em qualquer loja de construção, e a gente foi passando uma corda na cor preta, né, que a gente escolheu o preto para combinar também com a cor da janela que a gente tem ali. Mas aí cria um ambiente seguro aqui, ó, porque essa corda tem uma função aqui de bloqueio, né, para ele poder ficar brincando aqui em cima tranquilamente. Então tem esse espaço aqui, tem um espaço ali do outro lado. Aí aqui embaixo a gente fez a caminha, do lado da caminha a gente fez esse guarda-corpo aqui também, porque os pais dele comentaram que ele virava muito à noite, né, então às vezes caía. Então a gente fez esse tablado aqui para justamente ele não correr o risco de cair quando estiver dormindo. Aqui a gente fez um nicho na marcenaria junto com os interruptores aqui, né? Então aqui tem o interruptor do quarto dele, a gente tem o interruptor lá na entrada, mas esse daqui, quando ele deita aqui, ele pode desligar a luz do quarto aqui pela cama. E aqui ele encaixa os livrinhos dele, então esse nicho aqui tem a função justamente de guardar os livrinhos que ele gosta, que lê para ele na hora de dormir. Então ele ficou um nicho aqui pensando nessa utilização. Aí aqui a gente tem uma cama tamanho solteiro, um colchão de solteiro, que a gente encaixou aqui. E do outro lado ficou um espaço para ele brincar, né? Então a gente tem esse tablado aqui de madeira, aqui ele organiza os brinquedinhos.
E aqui a gente tem um baú, e esse baú ele consegue também organizar mais brinquedos aqui dentro, pôr uma coberta, né? Às vezes fez muito frio à noite, então ele consegue usar esse baú aqui também, tá? Então ficou um espaço que é bem proveitoso, assim, que ele gosta bastante de ficar brincando aqui. Tem esse tapete que é onde que ele usa bastante para brincar também, quando vem os amiguinhos aqui visitar na casa. E esse espaço é um espaço que os pais comentaram que o Dante estava super eufórico assim para ver como que ia ficar pronto. E ele vinha aqui durante a obra e falava: o meu quarto, quero ver o meu quarto. Então é um espaço que a gente fez com muito carinho para que ele realmente curtisse, né? Um espaço pensado exatamente para ele. Esse é o banheiro do quartinho do Dante. Era um banheiro existente aqui, bem apertado. E aí, pra gente conseguir ganhar espaço, a gente mexeu um pouco aqui na alvenaria. E eu também acabei mudando a porta, que a porta era uma porta de giro, a gente transformou aqui numa porta de correr. Porque a porta de giro, ela ou virava aqui pra cima do box, virava pro vaso sanitário, então a gente perdia muito espaço. E agora eu vou mostrar como que a gente conseguiu ganhar espaço num banheiro tão pequeno. Aqui, para ganhar espaço, a gente deslocou a cuba para ela ficar bem na frente aqui da porta de entrada, para não ficar atrapalhando o espaço do vaso sanitário. A gente entrou com essa pedra que lembra um fugê, né, um granilite, e tem uma temática também um pouco mais infantil, combinando com o quarto, tem esse colorido, então por isso que a gente trouxe essa pedra. E vários detalhes em verde, porque a gente tem o verde lá no quarto, aí a gente trouxe o verde para o gabinete, aí a gente tem o verde no box também, mas aqui a gente teve que quebrar muito a cabeça para conseguir aproveitar cada cantinho. Aqui a gente trocou toda a janela tinha um caixilho branco, né? Então a gente trouxe esse caixilho preto com um quadriculado, combinando com a fachada da casa. Esse revestimento da Portobello Shop, então a gente trouxe um revestimento verde, combinando com o verde que a gente tem ali no quarto. E ele tem essa ondulação que cria um volume aqui dentro do box, é um revestimento que eu gosto bastante. E aqui a gente fez um buraco aqui na alvenaria, a gente embutiu esse nicho. E é usando a mesma pedra que a gente tem ali no balcão da bancada da pia, que lembra, né, um granilite. Aqui para a gente aproveitar cada canto, né, principalmente do gabinete aqui, porque é um banheiro apertado. Olha onde que vem aqui o vaso sanitário, né? Não sobra muito espaço. Então qual que foi a solução? A gente pensou em criar um nicho aberto ali, pode usar para pôr papel higiênico, algum objeto aqui que não queira, né, esconder, né, que fique aparente. E aqui as duas portas de correr, aí sim, guarda medicamento, guarda pasta de dente, e essas portas aqui, ó, elas transpassam uma para outra. E aí a gente criou, né, 3 módulos, né, ao invés de criar duas portas. Então isso daí acabou criando uma dinâmica, que esse vão aqui, ele fica livre e ele foge dessa obstrução aqui do vaso, porque se a gente tivesse feito uma porta vindo até aqui, a abertura dela ficaria aqui atrás. Então foi a forma que a gente enxergou de conseguir otimizar mais esse ambiente. E aqui, ó, como a gente tem a cuba, o sifão ele entrava aqui dentro desse móvel, e aí aqui a gente aproveitou para fazer um cesto de roupa suja. Então aqui nesse canto ficou um cesto de roupa suja, e aqui a gente conseguiu criar um gabinete aproveitando todos esses cantinhos aqui. Aqui é a entrada da suíte principal, essa é a porta de entrada, e aqui é a porta do banheiro. O banheiro, eles decidiram manter o banheiro do jeito que estava na casa, então a gente não fez um projeto e não fez a obra do banheiro, então a gente conseguiu preservar. Mas o restante do quarto a gente mexeu em tudo. Inclusive a gente teve que fazer uma alteração estrutural, que eu vou explicar para vocês.
E aqui atrás a gente tinha um fundo perdido, um final de corredor entre as duas portas. Então a gente fez uma sapateira e fez as duas portas de espelho, justamente para conseguir se olhar aqui quando estiver saindo do quarto. A principal alteração que a gente fez aqui no quarto foi essa mexida estrutural. Qual que foi? A parede original, ela vinha aqui alinhada com essa porta e teria um espaço aqui para fazer armário, praticamente o que avança essa marcenaria aqui que vocês estão observando e talvez até um pouco mais. Só que não seria suficiente para eles guardarem todas as roupas. Quando a gente faz um projeto, a gente faz um projeto muito personalizado. A gente entende, por exemplo, a Carol, quantos vestidos ela tem, quantas calças, blusas, o Francesco, bermuda, calça. Então a gente desenha a marcenaria aqui do guarda-roupa ou do closet de acordo com as necessidades deles. E um dos problemas que a gente tinha identificado é que não teria espaço suficiente para guardar todas as roupas. Um quarto já ia ficar com um Dante e o outro quarto, porque aqui em cima são 3 quartos, desde o início eles tinham falado que queriam transformar em escritório. Até daria para criar um armário lá, e aí, por exemplo, ficaria o guarda-roupa da Carol aqui, do Francesco lá no outro quarto, mas não era também o que eles gostariam. Como o outro quarto poderia ser um escritório, né? Poderia não, foi um escritório, e eles tinham pedido desde o início do projeto, o escritório não precisava ter um guarda-roupa. Então, qual foi a decisão projetual que a gente tomou? A gente demoliu a parede que dividia uns 2 quartos, só que era uma parede estrutural. Então, a gente fez um cálculo, a gente fez um reforço aqui, a gente fez uma viga. Então, essa viga ela está sustentando todo o telhado aqui em cima. E a gente demoliu essa parede, né? Escorou tudo, demoliu a parede, e aí tem a viga aqui agora para sustentar o vão que antes era revestido com essa parede. E aí com isso a gente conseguiu criar um closet. Então o que vocês estão vendo aqui de profundidade aqui, a gente avançou um pouquinho para o quarto e a gente invadiu bastante o outro quarto e criou um grande closet. Aí sim a gente conseguiu resolver o problema deles em relação às roupas. E olha esse detalhe que legal, novamente a gente tem um canto curvo que está presente em todos os momentos aqui do projeto. E aqui a gente entra com uma outra tonalidade de verde, e o verde também está muito presente, né? Lá na sala, no quarto do Dante e agora aqui na suíte do casal. Então a gente tem uma outra tonalidade de verde e a gente replicou isso para toda a entrada aqui do closet. Aqui no fundo a gente fez um painel de cabeceira. Eu acho muito útil a gente ter cabeceira, principalmente às vezes você está sentado aqui ou encosta a cabeça e quer assistir televisão. Se não tem um painel, começa a manchar bastante aqui a pintura, então sempre aconselho fazer o painel de cabeceira. E aqui a gente fez ele frisado, que dá uma quebrada, né, naquele painel liso. Se fizesse ele totalmente liso aqui, não teria tanta graça igual esse frisado. E ele tem vários pontinhos, né? Ele tem uma tonalidade de cinza com uns pontinhos como se fosse um granilite quando você chega ali perto, que é o mesmo efeito que a gente tem aqui nesse painel, só que aqui na cor verde. Então aqui a gente tem essa cor verde com vários pontinhos, pigmentos pequenininhos. Então a gente novamente está conversando, né? Então a mesma expressão, né, de pigmentação que a gente tem aqui, só que aqui a gente trabalhou com cinza e aqui a gente trabalhou com verde. E aqui na cabeceira a gente colocou uma iluminação de leitura. Então dos dois lados da cama a gente tem uma luminária de leitura. Fez a mesa de cabeceira. A opção de ter os interruptores aqui e na entrada, que é fundamental, né? Que você imagina, você ter que levantar da cama para acender ou apagar a luz e andar aqui no escuro e tentar achar o seu lugar. Então é fundamental você ter esse interruptor paralelo ou até um intermediário dos dois lados da cama. Aqui a gente colocou tomada, ponto USB, então deixou toda essa parte de conectividade, que eles usam o celular como despertador. E aqui a gente conseguiu colocar uma cama queen para eles, então ficou com um espaço bem confortável aqui para o quarto, que não seria possível se a gente fizesse essa alteração estrutural, porque o guarda-roupa ele ia invadir mais para cá, então ia ficar com um corredor aqui mais estreito, e aqui a gente conseguiu uma profundidade grande aqui no guarda-roupa,
que a gente acabou invadindo aqui o outro quarto, né? A porta anterior, ela terminava aqui. Então a gente conseguiu toda essa profundidade daqui para trás e resolver o problema deles e conseguimos colocar todas as roupas aqui no quarto. Esse é o espaço do escritório, era o terceiro quarto que a gente transformou em escritório. Ele tinha um banheiro, mas o banheiro também eles optaram em não reformar, manter o existente, que era um banheiro só para ficar aqui dentro do escritório. E aqui no fundo a gente consegue observar essa parede de marcenaria, porque é o fundo do closet, né? Como a gente demoliu aquela parede de alvenaria, a gente invadiu esse quarto. Esse quarto, ele ia uns 80 centímetros para lá, então ele foi invadido pela suíte principal, para justamente a gente conseguir criar o closet. Mas ficou um espaço mais do que suficiente para criar o escritório. Eles queriam um escritório mais despojado, então eles têm algumas peças aqui de coleção, né? E aí fica o espaço aqui para o Francesco trabalhar, e aqui tem o espaço da Carol. E uma coisa que a gente toma bastante cuidado, né, quando a gente vai dimensionar o escritório, por exemplo, a gente poderia ter colocado essa bancada nessa parede aqui do fundo, que seria até maior. Mas por que a gente optou em colocar numa bancada talvez menor, né, ficar com, vamos dizer assim, com o espaço mais apertado, por conta da janela. A janela é um elemento fundamental enquanto a gente estiver trabalhando, né, para ter essa troca de ar, essa iluminação natural. É importante, é muito ruim você trabalhar num espaço muito fechado. Aqui se ficaria perfeita a bancada, ela ficaria maior, mas a gente optou exatamente para trazer para cá por conta da janela. E essa janela, assim como as outras, a gente trocou também, então a gente trouxe esse desenho mais retrô no caixilho preto. E essa foi a solução que a gente conseguiu trazer aqui para esse quarto, né, que a gente transformou em home office. E aqui também o assoalho a gente aproveitou, assim como todos os ambientes aqui do andar superior. Espero que vocês tenham gostado do projeto da Casa do Ipiranga e aguardem o próximo vídeo. Até a próxima! Bem-vindos a... Então, o Dante, quando a gente mudou, ele tinha os seus 2 anos, por aí, e a gente queria que acompanhasse o crescimento dele sem ser já... Dante, vai pra lá, por favor. Bem-vindos à Casa... Opa! Foi quase um acidente, esse daí foi na pegadinha. O Bruno e a equipe dele modernizar a cozinha da minha avó. Então, isso foi bem legal. O Léo, o cachorro, ele poderia fazer xixi... Bem-vindos à Casa Ipiranga. Não, vou fazer de novo.